Bom dia a todas e a todos. É com renovado prazer que eu dou início a mais um encontro de direito público nessa manhã para falar com a professora Dinorá Adelaide Mussetti Grotti sobre contratações públicas e seu controle. Os encontros de direito público são um projeto dos juízes da Fazenda Pública de São Paulo, do Cajufa, em parceria com a Escola Paulista da Magistratura, que visam promover o debate de temas interessantes, relevantes e atuais de direito público, como o presente tema. Nós temos convidado tanto renomados doutrinadores e professores que tratam da matéria de direito público, que é o caso da nossa convidada de hoje, a professora Dinorá, como também magistrados que desenvolvem a sua tese, sua dissertação e as suas pesquisas na área de direito público, para que compartilhem conosco nesse canal que fica disponível posteriormente pela Escola Paulista da Magistratura, né, no link do site da escola, para que todos possam consultar e o conhecimento, então, nessa importante área do direito seja compartilhado. Bom, eu vou fazer a apresentação da professora Dinorá. A professora Dinorá, ela é doutora e mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, é especialista em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, a USP, é professora aposentada de Direito Administrativo da PUC de São Paulo para os cursos de graduação e pós-graduação, lato sensu e stricto sensu. A professora Dinorá é ex-procuradora do município de São Paulo e também atua como mediadora, conciliadora e árbitra. Ela é autora dos livros Inviolabilidade, Domicílio na Constituição, pela editora Malheiros, e O Serviço Público e a Constituição Brasileira de 1988, também pela editora Malheiros. Além disso, a professora Dinorá é participante em várias obras coletivas e publicação de inúmeros artigos e em revistas especializadas. Dinorá, eu agradeço a sua presença, como sempre, muito gentil atendendo os nossos convites. Muito obrigada por compartilhar os seus conhecimentos conosco na data de hoje, nesse importante tema das contratações públicas e seu controle, que atualmente tem sido bastante discutido, está em voga em especial pela nova lei de licitações, que recentemente entrou em vigor e tem sido bastante debatida, então eu tenho certeza que os seus conhecimentos nessa área vão trazer a todos nós um relevante conhecimento sobre a matéria. Muito obrigada, você está com a palavra. Até mais. Muito bem, muito obrigada. Bom dia a todos também e a todas. Inicialmente, eu quero agradecer ao convite que me foi formulado pelo desembargador Luiz Francisco Aguilar Torres e também pelos meus amigos e professores Luiz Manuel Fonseca Pires e Paula Navarro, para participar desse encontro de direito público, e quero também cumprimentá-los por essa iniciativa que é extremamente relevante, especialmente nesse momento que nós estamos vivenciando, com um volume imenso de modificações normativas. Então, nós sabemos que a nova lei de licitação realmente foi editada no dia 1º de abril de 2021, a lei 14.133, e esta lei, como fala o professor Floriano de Azevedo Marques, é uma lei nova, mas não é uma lei, vamos dizer, novidadeira, porque ela incorporou, ela fez a consolidação de alguns diplomas legislativos, a lei do pregão, a lei do RDC, certo? E também nós podemos até nos perguntar o que se esperava dessa lei, e eu acho que até ficou um pouco aquém das expectativas. Então, nós vamos abordar hoje o tema do controle das contratações à luz desta lei nova. E como nós sabemos, vejam, o controle dos órgãos governamentais é realmente um dos temas fundamentais do Estado de Direito, certo? Porque o Estado de Direito realmente nasceu estruturado sobre os princípios da legalidade, igualdade e separação de poderes, todos procurando assegurar a proteção dos direitos individuais, não apenas as relações entre os particulares, mas também entre estes e o Estado. Então, a grande diferença entre Estado de Direito e Estado de Polícia, que vigorava anteriormente, é exatamente o fato de que, no primeiro, a administração se encontra legalmente
condicionada, enquanto no segundo ela realmente estava legalmente incondicionada, certo? Então, a decorrência lógica do Estado de Direito, realmente, é a existência de instituições que assegurem, que garantam a submissão à lei e ao ordenamento jurídico, certo? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, já de 1789, já continha no artigo 5º o preceito: a sociedade tem o direito de pedir conta a todo aquele agente público quanto à sua administração. Então, aí está o significado do controle incidente sobre as atividades da administração pública, e nós vamos, então, realmente tentar fazer um panorama sobre como essa nova lei inovou ao inserir um capítulo específico sobre o controle das contratações nos artigos 169 a 173, o que representa um avanço em relação à Lei 8666, certo? A Lei 14.133 de 2021 reforça a disciplina do controle das contratações com os avanços que foram proporcionados pelo gradativo desenvolvimento das regras de governança pública, que são aplicadas à administração pública desde 2017, com a edição do Decreto 9.203 de 2017, que dispôs sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, inspirando-se também nos passos da Instrução Normativa Conjunta, número 1 de 2016, do então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Controladoria Geral da União, e também influenciado pelos estudos do Tribunal de Contas da União. Então, nós verificamos que o capítulo do controle das contratações, realmente ele se alimenta de práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo. Então, acaba sendo a extensão, vamos dizer, à administração direta, de regras de compliance que já foram previstas às estatais em legislação própria, que é a Lei 13.303 de 2016. E ainda deve ser acrescentada a adoção de recursos à tecnologia de informação e a subordinação ao controle social, como consta do artigo 169. Eu quero apenas salientar que não se deve confundir este controle com o poder de fiscalização da execução do contrato administrativo, que incumbe à administração pública como uma de suas prerrogativas e que está prevista também no artigo 104, inciso 3º da Lei 14.133, de 2021. E detalhado no artigo 117. Então, veja, neste caso, o que o fiscal realiza é o acompanhamento do contrato, registrando todas as ocorrências e verificando as irregularidades e determinando as correções pertinentes. O controle das contratações tem um sentido mais amplo, certo? O caput do artigo 169 da Lei 14.133 adotou uma concepção de multiplicidade das linhas de defesa da regularidade da atividade administrativa. Então, acabou consagrando a existência de um sistema articulado de controle, em que a atuação de cada agente público se constitui em manifestação de um objetivo comum, de realização de objetivos comuns quanto ao controle.
Então, isto acaba implicando em negar a contraposição de interesses ou a autonomia de fins norteadores da atuação de cada qual, certo? O professor Marçal Justem Filho entende que o sistema consagrado na lei é um sistema dinâmico, enquanto que o que está estabelecido na Constituição, a previsão seria mais estática. Então, veja, nesse artigo 169, o legislador incorporou a concepção de que existem 3 linhas de defesa. Foi adotado pela União Europeia e também foi defendido pelo Instituto de Auditores Internos para estabelecer diretrizes de governança, gestão de riscos e controle, vamos dizer, em todas as suas nuances. Só que o modelo de 3 linhas, certo? Como previsto, vamos dizer, nessa declaração também de posicionamento do Instituto dos Auditores Internos, então, eles entendem que esse modelo é uma forma simples e eficaz de melhorar a comunicação de gerenciamento de riscos e controle, tendo em conta, vamos dizer, que haverá um esclarecimento dos papéis e responsabilidades essenciais. Então, vejam que o modelo apresenta um novo ponto de vista sobre as operações, entendendo que, com isto, se ajuda a garantir o sucesso, vamos dizer, contínuo do gerenciamento de riscos, e esse modelo seria aplicável a qualquer organização, independentemente do tamanho ou da sua complexidade. A verdade é que o modelo inserido na Lei 14.133 foi efetuado de uma maneira um pouco diversa, um pouco diferente daquilo que foi prescrito, vamos dizer, no desenho original. Porque no desenho original, este modelo, vamos dizer, nós verificamos que na primeira linha nós temos controles de gerência, medidas de controle interno, na segunda linha controle financeiro, segurança, gerenciamento de risco, qualidade, inspeção e conformidade, e na terceira linha eu teria a auditoria interna, certo? Então, veja, da forma, vamos dizer, como foi inserida a terceira linha de defesa, aqui, vamos dizer, na Lei 14.133, nós verificamos que é diferente daquilo que consta daquele modelo original. Porque naquele modelo original, vamos dizer, auditores externos, reguladores e outros órgãos externos são considerados, eventualmente, como linhas adicionais de defesa, certo? Então, com isto, vejam, com as suas avaliações, vamos dizer, acabam sugerindo o fortalecimento dos controles incidentes sobre as organizações em geral. Bom, na estrutura dessas 3 linhas, nós vemos que, pelo artigo 169 da Lei 14.133, a primeira linha é composta pelos atores que exercem funções essenciais ao ciclo da contratação pública, como agentes da contratação, fiscais, realmente, do contrato, e também aqueles que trabalham na proteção à integridade. A segunda linha de defesa é integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e pelo controle, realmente, interno de cada poder, certo? Constituída pelo próprio órgão ou entidade,
vamos dizer, que exercem também as atribuições típicas e exercem de controle e atribuições de assessoramento, como previsto no artigo 8º, parágrafo 3º, e 117, parágrafo 3º também, certo? Agora, então, nós verificamos, esse é um ponto que nós vamos, talvez, aprofundar um pouco mais adiante, é que o órgão de assessoramento jurídico desempenha também atividade de controle, certo? Então, sem dúvida, ele é responsável pela verificação prévia de legalidade das contratações, que estão previstas até no artigo 53. E o controle, vamos dizer, interno do órgão entidade, vamos dizer, interna do órgão, por sua vez, além das atribuições típicas, exerce também atividades de assessoramento, como consta também do artigo 8º, parágrafo 3º, e artigo 117, parágrafo 3º. Na terceira linha, são colocados lado a lado o órgão central de controle interno e os tribunais de contas. Então, vejam que isso é uma diferença em relação ao modelo original, porque no nosso sistema, os tribunais de contas são órgãos auxiliares do legislativo, eles têm a sua independência funcional, e segundo o conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Edgar Camargo Rodrigues, ele disse que parece contraproducente, para não dizer exótico, colocar no mesmo balaio o fiscal e o fiscalizado. Então, vejam, os tribunais de contas da União, dos estados e dos municípios, quando houver, dentro do nosso sistema constitucional, figuram como atores do controle externo, juntamente com as casas legislativas, com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. E o artigo 70 da Constituição Federal determina que a fiscalização acerca da regularidade dos atos praticados pela União e pelos órgãos da administração direta e indireta será exercida pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. O modelo, vamos dizer, também é repetido no âmbito da esfera dos demais entes federados, de acordo com o artigo 75 da Constituição Federal. Agora, vejam que o modelo, o desenho é constitucional. E, a rigor, a lei não poderia alterar. Mais adequado teria sido prever os tribunais de contas numa quarta linha de defesa. Há quem entenda, como, por exemplo, a Heloísa Helena Godinho, que, não sendo possível o veto apenas de uma parte do inciso 3º, a alternativa será a interpretação conforme a Constituição, excluindo-se da aplicação do artigo 169 os tribunais de contas. No entender do professor Marçal Justem Filho, esta lei promoveu uma atualização das concepções sobre o controle da atividade administrativa contratual. Ele sustenta que foi superada a orientação ultrapassada de que o controle era uma atividade dissociada da dinâmica da atividade administrativa. Então, ele reconheceu a necessidade de o controle ser institucionalizado de modo permanente e contínuo, como uma dimensão insuprimível do exercício das competências administrativas. E ele completa, a Constituição de 88 adotou regras específicas sobre o controle, mas refletindo uma concepção estática, como eu havia adiantado, que, segundo ele, não traduz a integralidade dos temas pertinentes, certo? A professora Maria Silvia entende que, vamos dizer, todos os servidores mencionados nesse artigo 169, empregados públicos, já desempenham, de certa forma, essas atribuições quando inerentes aos respectivos cargos, empregos e funções,
pois todos eles estão submetidos aos princípios da administração pública, em especial o princípio da legalidade. Então, ela diz, não há propriamente uma inovação nesse sentido. Provavelmente, diz ela, o que o legislador quis foi sistematizar o tema especificamente em matéria de licitações e contratos e ampliar a atuação dos órgãos de controle, certo? Mas nós vamos também verificar que, sem dúvida, houve uma ampliação muito grande dos agentes de controle. Houve uma pretensão, eu acho legal, de atribuir a responsabilidade a todo mundo, certo? E, principalmente, talvez, buscar um culpado. E, por outro lado, houve também uma preocupação de, talvez, como o professor Fabrício Mota coloca, de enquadrar o exercício, ele não diz propriamente reduzir, de enquadrar o exercício do controle externo, certo? Então, veja, o que o próprio professor Fabrício Mota coloca com o professor Luciano Ferraz é que, de qualquer maneira, embora seria preferível que o Tribunal de Contas figurasse numa quarta linha, que este modelo das 3 linhas apresentam-se, vamos dizer, como diretrizes de governança, podem revelar uma concepção, um modelo ideal que se busca, mas que sempre convém a quem pretende implantá-los avaliar adaptações e peculiaridades conforme as realidades de cada organização. E mais ainda também, nós precisamos ficar atentos também aos dispositivos constitucionais, certo? Bom, a verdade é que aquilo que consta, aquelas formas de controle, essas hipóteses de controle que constam do artigo 169, não são taxativas, pois não obstam outras formas de controle preventivo, inclusive por parte do próprio Ministério Público. Isto sem falar no controle social, aquele exercido também pela sociedade, que sendo, para tanto, importante a observância do dever de transparência. A professora Idete Nohara entende que a escolha feita pela lei acabou sendo um pouco perigosa, porque, a rigor, ela perenizou critérios que são muito mutáveis e que poderiam, portanto, terem sido deixados para a disciplina infralegal, para acompanhar a variabilidade de teorias e influências que realmente sofre o controle. E acaba ainda, vamos dizer, invadindo a autoadministração, a gestão dos demais entes federativos, com a imposição de critérios específicos que são veiculados por uma lei que tem abrangência nacional. Nós sabemos que falar em defesa de contratações públicas, vamos dizer, é realmente concretizar a tutela constitucional de interesses públicos a que se dirigem as contratações administrativas. A verdade é que a lei faz uma abordagem realmente no que tange ao aspecto também subjetivo, que são aqueles que se referem às linhas de defesa que eu já mencionei, e a lei também aborda uma concepção objetiva, ou seja, uma concepção funcional, que se relaciona ao exame das atividades de controle que serão exercidas, deixando de lado, vamos dizer, esse aspecto subjetivo, daqueles que exercerão, vamos dizer, esse controle. E a lei, neste aspecto, ela traz, sim, inovações relevantes ao estabelecer diretrizes relevantes para estas atividades. Ademais,
nós também verificamos aqui a influência da lei de introdução às normas do direito brasileiro, com a alteração, com as alterações que foram feitas, né, pela Lei 13.655 de 2018, porque existe uma estratégia consequencialista, certo? Que pode se revelar como adequada às medidas de controle preventivo, controle corretivo ou responsabilizador, certo? A doutrina sempre tem apresentado várias sistematizações quanto às espécies de controle, certo? Quanto à localização do órgão controlado, quanto ao momento em que se efetua o controle, certo? Quanto ao aspecto controlado, certo? Quanto às espécies de controle. Mas, vamos dizer, na classificação que leva em conta os momentos variados de exercer essa atividade de controle, que realmente recai sobre as práticas licitatória e contratual, então, normalmente tem sido apresentado o controle prévio, que é aquele que antecede a conclusão ou operatividade do ato como requisito para a sua eficácia. Também, nós temos o controle concomitante, que é aquele que acompanha, vamos dizer, a atuação administrativa no próprio momento em que ela se verifica. E nós temos o controle posterior, subsequente ou corretivo, que é aquele que ocorre depois de executada a contratação e que tem por objetivo, vamos dizer, a revisão daqueles atos que já foram praticados, seja para corrigi-los, seja para desfazê-los ou praticamente para confirmá-los. E este controle sofreu um expressivo impacto com a alteração da lógica das nulidades e suas consequências, como consta da Lei 14.133, que, num certo aspecto, não apenas superou aquela visão dicotômica que havia sido prevista na Lei 8.666, certo? Como também acabou verticalizando a análise imposta pela lei, pela LINDB, como eu falei, com as alterações feitas pela Lei 13.655 de 18. Então, vejam que a nova lei acabou materializando aquilo que os autores chamam de legalidade funcional, à medida que o artigo 147 da nova lei impôs a avaliação de pelo menos 11 itens, 11 tópicos, certo? No momento da decisão da administração, decidir pela suspensão ou não, pela anulação ou não de determinado contrato. Então, a invalidação dos atos e contratos administrativos submetem-se ao princípio constitucional da proporcionalidade, certo? O que realmente acaba sendo muito claro, restando muito claro com os critérios de análise e ponderação no processo de decisão que são inscritos no artigo 147 da Lei do Diploma Legal de Licitações. A impressão que eu tenho é que o melhor dessa lei, só fazendo um parênteses, eu acho que está realmente na parte de contratação, especialmente levando em conta, vamos dizer, essa superação dessa visão dicotômica da teoria das nulidades presente na Lei 8.666, mas também porque realmente ela acabou materializando a chamada legalidade funcional. E esta eu acho que foi uma alteração oportuna, efetuada pela lei. Agora, por outro lado, eu acho que em aspecto de contratação, eu acho que a nova lei poderia talvez ter ampliado, ter avançado um pouco mais no tratamento e relativização das cláusulas exorbitantes, que foram realmente
reduzidas no que tange a Lei 14.133, mas ainda restaram presentes no sistema, diferentemente do que ocorreu com a lei das estatais. Bom, o artigo 169 prescreve que as contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e controle preventivo, ou seja, é aquela atuação dinâmica que se reportou o professor Marçal Justen Filho, certo? Inclusive mediante recursos de tecnologia da informação, controle social, certo? Agora, do ponto de vista também do controle da articulação social, houve a previsão, no parágrafo 4º do artigo 179, similar a que existia no artigo 113 da Lei 866 de 93, de que qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar aos órgãos de controle interno ou ao Tribunal de Contas competente contra irregularidade na aplicação desta lei. Então, de acordo com o parágrafo 1º do mesmo artigo 169, a implementação das práticas na forma de regulamento, veja, na forma de regulamento, será de responsabilidade da alta administração do órgão ou entidade e levará em consideração os custos e os benefícios decorrentes de sua implementação na forma do regulamento, optando-se pelas medidas que promovam relações íntegras e confiáveis, com segurança jurídica para todos os envolvidos e que produzem um resultado mais vantajoso para a administração. Então, as finalidades a serem alcançadas nas contratações administrativas abrangem a eficiência, a eficácia e a efetividade. Nós sabemos que há, inclusive, divergências doutrinárias quanto a esses conceitos, de eficácia, de eficiência e também menos de efetividade. Então, por exemplo, professor, com eficácia diz respeito à potencialidade de concreção dos fins estabelecidos na lei. E eficiência impõe que esse cumprimento da lei seja concretizado com o mínimo de ônus social, buscando o puro objetivo do atingimento do interesse público de forma ideal, sempre em benefício do cidadão. Por sua vez, o Luciano Parejo Alfonso, ele entende que, ao comentar a Constituição Espanhola, que a eficiência está muito mais ligada à utilização de meios, que é também um posicionamento adotado por alguns autores brasileiros, que são otimamente adequados, enquanto a eficácia compreenderia a produção dos efeitos desejados de forma ótima, e a efetividade também estaria mais vinculada realmente à concretização, à exata produção do efeito, estando abarcada pela eficácia. Então, nós não vamos entrar nesse tipo de discussão, mas eu queria talvez chamar atenção para esse ponto, que realmente existe divergência doutrinária. Inclusive, no que tange, por exemplo, aos modos de controle, a doutrina mesmo, já vinha apontando, por exemplo, antigamente se falava, quanto ao aspecto controlado, nós temos um aspecto de legalidade e de mérito. E já autores já vinham acrescentando também uma outra espécie, que seria o controle da boa administração, que, a rigor, seria aquele controle de eficiência, de produtividade, de gestão, certo? A professora Odete Medauer já se referia especificamente a esse tipo de controle quanto ao aspecto controlado. Isso foi sendo realmente incorporado aos poucos na legislação. Agora, importante também, é preciso destacar que esse controle preventivo não se confunde com o controle prévio de legalidade, que é aquele a que eu me referi, que está previsto no artigo 53 da Lei 14.133, certo? Então, nesse mesmo critério classificatório, o controle preventivo pode ser considerado como um controle concomitante, porque é dinâmico e acompanha a realização dos vários atos que compõem o procedimento, contribuindo, vamos dizer, para prevenir irregularidades e ilegalidades. Então,
o que se espera dos diversos agentes que são ligados a essas atividades de controle seria a adoção de posturas proativas de prevenção, em estreita ligação com a gestão de risco, certo? Então, uma outra diretriz também para o controle das contratações públicas é a ampla acessibilidade aos documentos necessários. O parágrafo 2º do artigo 169 atribui aos órgãos de controle o direito de acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realização dos trabalhos, inclusive aos documentos classificados pelo órgão ou entidades nos termos da Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527. Certo? Então, veja, é certo que o órgão de controle com o qual foi compartilhada eventual informação sigilosa, ele se torna, sem dúvida alguma, corresponsável pela manutenção do seu sigilo, certo? Então, na esfera federal, por exemplo, a Controladoria Geral da União já possuía competência para requisitar, vamos dizer, a órgão ou entidade pública federal, ou administração pública federal, as informações, documentos necessários a esses trabalhos ou para as suas atividades, previsto no artigo 51, 8º da Lei 13.844. O Decreto Federal 10.209 de 2020 também regulamentou o dispositivo legal e dispôs sobre essa requisição de informações e documentos e sobre o compartilhamento de informações protegidas pelo sigilo fiscal. E competência semelhante foi também prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, Lei 8.443 de 92, no artigo 42, certo? A verdade é que no Estado Democrático de Direito também não é possível sonegar ou reduzir controle sobre a atividade administrativa contratual a rigor sobre o pretexto de sigilo. A regra inscrita, vamos dizer, na Lei 14.133 de 2021. Então, veja, tendo em vista esses precedentes legais que eu apontei, não configura propriamente uma novidade, certo? No cenário nacional. Sendo importante registrar que a corresponsabilidade do órgão de controle com o qual foi compartilhada a informação sigilosa também já era prevista no nosso ordenamento jurídico, certo? Então, entende, vamos dizer, o que importa ressaltar que a comunicação, o uso compartilhado de dados pessoais deverá também se subordinar à Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais, a Lei 13.709, já em vigor, com vigência de alguns anos, e agora realmente com algumas sanções já sendo aplicadas a partir de 1º de agosto. A professora Maria Silva sempre ressalta que não existe sigilo perante os órgãos de controle. O que existe é o seu dever de manter o sigilo em face de terceiros, em contrapartida ao seu direito de acesso às informações. Mas ela mesma coloca que parece um pouco temerário, na nova lei, a amplitude do inciso 1º, que abre as portas a qualquer servidor ou empregado público, que qualquer servidor ou empregado público tenha acesso às informações. Então, veja, tem-se que entender que nessa primeira linha de defesa se enquadram os agentes públicos de que tratam os artigos 7º e 8º da nova Lei de Licitações, inclusive, vamos dizer, com a observância do princípio da segregação. É o que eu falei, essa lei realmente tentou ampliar realmente os agentes públicos, certo? Que são também responsáveis pelo controle. E os demais, fora essa primeira linha, exercem controle de legalidade
da mesma forma que qualquer cidadão, com fundamento no artigo 164 e 170, parágrafo 4º da nova lei de licitações. Então, o primeiro dispositivo diz que qualquer cidadão poderá impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da lei ou para solicitar esclarecimentos sobre os seus termos. O segundo garante a qualquer licitante contratado ou pessoa física ou jurídica o direito de representar aos órgãos de controle interno ou ao Tribunal de Contas competente contra irregularidades na aplicação da lei. Por outro lado, vejam, existem também algumas sinalizações importantes nessa nova lei. As práticas e processos, vamos dizer, de governança a cargo da alta administração devem ser efetivadas por meio da edição de regulamento e outros atos normativos que levem em conta, vamos dizer, todos os aspectos mencionados que estejam ligados às contratações, vamos dizer, ao alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia. Vejam que a lei realmente consagrou, vamos dizer, o princípio também do planejamento, que há muito tempo, o professor Antônio Carlos Cinta do Amaral, há muitos anos, dizia que o problema na administração pública é que não havia planejamento, e realmente não havia. Eu participei da administração pública durante, vamos dizer, esse período em que licitações eram feitas, realmente sem que houvesse qualquer projeto básico, certo? Mas a verdade é que a lei aqui precisa ver se nós não vamos entrar também, às vezes, num excesso de burocratização. A lei não deve vir para aumentar essa burocratização. Então, veja que a lei coloca a alta administração, marca, vamos dizer, o que marca? Aquele escalão superior dos órgãos e entidades que se posicionam acima daquelas linhas de defesa e contemplando cargos e empregos, certo? Cujas competências englobem atribuições ligadas às definições estratégicas e à chefia e direção geral da respectiva estrutura. Então, nós temos também na administração federal, que integra essa alta administração, certo? Que inclusive tem previsão no decreto 9.203, ministros, cargos de direção, senhoramento, aí vai. Nos estados Distrito Federal e municípios, também especificação em suas competências também tem que ser prevista em atos normativos. Mas vejam que a implementação dessas práticas deve ser efetivada, segundo a lei, por meio da edição de regulamento e outros atos normativos. Há muitas previsões de regulamento nessa lei. Essa lei é imensa, quase 200 artigos, há mais de, olha, há dezenas de menções a regulamentos, tanto que o Tribunal de Contas do Estado expediu um comunicado para que os municípios também tenham cuidado ao adotar a nova lei, tendo em conta a quantidade enorme de regulamentos que precisam ser também editados, certo? Então, o que ocorre é que o legislador indica uma solução conformada em 3 linhas, mas essa concretização, a rigor, não pode ocorrer a qualquer custo. Eu tenho realmente receio de que muitos municípios não vão conseguir se adequar a essa estrutura. Como também, talvez, a outras normatizações, não apenas a essa lei de legislação de licitações e contratações. Eu sempre tenho dito que, realmente, o nó gordo, como Aspásia Camargo coloca, é a Federação Brasileira. Foram competências, atribuições, também há muitos municípios, sem que fossem dados os recursos para tanto, certo? E aí nós vamos vendo a legislação que está saindo, muito tendente, vamos dizer, a atribuição de assunção de competência mais no âmbito federal, como também ocorre também na parte de saneamento, não é só dessa lei geral
de previsões, de licitações e contratações. E vamos ver com tantos municípios como é que isso vai acabar se operando, certo? Agora, esta lei indica, vamos dizer, uma concepção ideal, mas eu entendo que não seja vinculante para todas as administrações públicas. Então, eu acho que a decisão sobre a absorção do modelo das 3 linhas, em cada esfera federativa, vai depender de uma avaliação específica da realidade que ali se encontra, que vai ser disciplinada por meio de atos normativos regulamentares, certo? Agora, nós temos também que ficar também atentos, vamos dizer, ao modelo constitucional, certo? Que consta da Constituição de 88. Então, veja, a inserção do órgão central de controle, como eu já falei, do Tribunal de Contas, na mesma linha na lei, segundo o Fabrício Mota, deixa claro que não há subordinação hierárquica entre ambos. Embora, vamos dizer, os responsáveis pelo controle interno, realmente, haja o dever de auxiliar o Tribunal de Contas na sua missão institucional. Isso está previsto no artigo 74, inciso 4º, certo? Devendo comunicar todas as ilegalidades que são detectadas sob pena de uma responsabilidade solidária, certo? Agora, no sistema constitucional, de acordo com o artigo 74, os poderes legislativo, executivo e judiciário, inclusive os próprios tribunais de contas e ministérios públicos, devem manter de forma integrada sistema de controle interno, com a finalidade, e aí nós temos, então, avaliação do cumprimento de metas, e comprovar a legalidade, avaliar os resultados, mas a lei, inclusive, tem uma tecnia, porque ela usa expressões órgão de controle interno, ora órgão central de controle interno, enfim, sistema de controle. Então, o controle interno faz parte do sistema de controle interno, que está também previsto na Constituição Federal, certo? E eu entendo que esse sistema legal deve ser realmente interpretado conforme a Constituição. Agora, ao lado dessas diretrizes que nós colocamos, a lei também estabelece vários critérios para as diversas atividades relacionadas com o controle das contratações públicas. E aí nós vemos, como eu também já salientei anteriormente, a influência da LINDB, certo? E a LINDB trouxe realmente à gestão pública ingredientes de pragmatismo, ou seja, a força normativa dos fatos e consequencialismo, avaliação concreta dos efeitos da decisão administrativa. Então, de acordo com o artigo 170 da nova lei, os órgãos de controle adotarão na fiscalização dos atos previstos critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco, e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 169. Então, esses critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco, também constantes desse artigo 170, já eram previstos numa resolução do Tribunal de Contas da União, 269 de 2015, no artigo 19, que tratava do sistema de planejamento de gestão da estratégia do Tribunal de Contas da União. Aliás, essa lei incorporou até mesmo, seja jurisprudência, seja instruções, até mesmo do Tribunal de Contas da União. E esses critérios realmente eram definidos pelo Tribunal de Contas da União. Relevância, nessa resolução dizia, indica-se o objeto de controle envolve questões de interesse da sociedade, que estão em debate público e que são valorizadas. Materialidade indica o volume de recursos que o objeto de controle envolve. Risco, que é a possibilidade de algo acontecer, e
ter um impacto nos objetivos das organizações, programas ou atividades governamentais. Em termos também, sendo medida em termos de consequências e probabilidades. E oportunidade, que indica se é pertinente realizar a ação de controle em determinado momento, considerando a existência de dados e informações confiáveis, certo? Então, vejam que isto também já estava previsto, certo? Então, a escolha de objetos e ações de fiscalização, a rigor, não é livre, mas é juridicamente regulada e condicionada, certo? Para que sejam dadas prioridades, eventualmente, a determinadas contratações que envolvem maior volume de recursos financeiros, estejam sujeitas a maiores riscos de desvio, certo? E possam trazer maiores benefícios à coletividade. Bom, tudo isso também, a ação dos órgãos de controle realmente tem que envolver um juízo de proporcionalidade que leve em conta também os resultados ali obtidos, certo? Por outro lado, também outras diretrizes foram estabelecidas no mesmo caminho da LINDB, então o problema de diretrizes específicas para o exercício processualizado das atividades de controle, então necessidade de avaliar as consequências práticas da decisão, como está no artigo 20 da LINDB, certo? Por outro lado, também a parte de pragmatismo, de consequencialismo e a motivação, está também prevista na LINDB, artigos 20 e 21, que revela a necessidade de um controle do exercício realmente desprovido de, vamos dizer, interferências, vamos dizer, pessoais, mas mais objetivos, imparciais, e elaboração de relatórios técnicos que sejam mais fundamentados. A professora Maria Silva coloca que, embora seja de difícil compreensão do artigo 171, parece atribuir um papel mais ativo aos órgãos de controle, dando-lhe possibilidade de participar de decisões que, na realidade, incumbe aos órgãos controlados. Essa crítica realmente tem sido feita porque é o que também o doutor Edgar colocou, se tem no mesmo balaio o controlado, às vezes, e o controlador, e há que se realmente há competências que são praticamente definidas constitucionalmente e que não podem ser alteradas, não podem ser usurpadas. Agora, nós temos, quais seriam as consequências das atividades de controle? Veja, as diretrizes que são estabelecidas são importantes para identificar os efeitos da ação fiscalizadora, do controle interno, controle externo e judicial. Agora, nós vemos que o ordenamento jurídico pode realmente, ele pode repelir com uma intensidade variável os atos praticados em dissonância com as disposições, em consonância com as disposições jurídicas, certo? Estabelecendo uma gradação na recomposição da legalidade violada. O parágrafo 3º do artigo 169 estabelece a forma de atuação dos integrantes das 3 linhas de defesa em função do tipo de irregularidade que constatarem. Então, no caso de impropriedade formal, adotarão medidas para o saneamento e para a mitigação de riscos para a sua ocorrência, preferencialmente com o aperfeiçoamento dos controles preventivos e com a capacitação dos agentes públicos responsáveis, certo? Por outro lado, também, a própria lei prevê também que, no caso da violação, vamos dizer, ou danos à administração pública,
adotarão, então haverá adoção, sem prejuízo de medidas previstas naquele inciso anterior, providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, observadas a segregação de funções e a necessidade de individualização das condutas, bem como, vamos dizer, pode remeter ao Ministério Público cópias dos documentos cabíveis para apuração dos demais ilícitos de sua competência, certo? Então, vejam que os agentes que cometem realmente, praticam atos ilícitos, eles respondem por seus atos nas esferas civil, administrativa, criminal, e também por improbidade administrativa, e também, agora, também na lei anticorrupção e no Código Penal, certo? Então, a lei faz esse tipo de distinção, mas sempre privilegiando, vamos dizer, o saneamento, eventualmente, das falhas que forem possíveis, certo? Então, e eventuais irregularidades devem realmente ser comunicadas também ao Tribunal de Contas. O que pode-se discutir é que, vamos dizer, essa expressão danos à administração equivale ou não a danos ao erário? Tenho a impressão que não, mas em todo caso essa é uma questão também a ser debatida. Faltam apenas 2 tópicos que eu queria pelo menos fazer uma menção, que meu tempo eu acho que já está esgotando, é o problema da cautelaridade administrativa no âmbito dos tribunais de contas, certo? Então, esse tema da cautelaridade é realmente muito importante, muito desafiador. Os tribunais de contas realmente têm dito que isso é relevantíssimo, e assegurar, vamos dizer, essa tutela cautelar de interesses públicos é uma atividade necessária. Mas a lei veio e coloca que parágrafo 1º do artigo 171, estipula que os tribunais de contas, ao suspenderem cautelarmente o processo licitatório, deverão se pronunciar definitivamente sobre o mérito da irregularidade que tenha dado causa à suspensão no prazo de 25 dias úteis, contado da data do recebimento das informações, prazo este que será prorrogável por igual período uma única vez. Por sua vez, antes do Tribunal de Contas não tinha um prazo, e realmente, às vezes, licitações eram suspensas, ou seja, mais de ano, ficava aquela discussão. É complicado, veja, o controle é importante, mas ele deve ser exercido exatamente na medida, vamos dizer, necessária. Medidas cautelares são realmente importantes, o Tribunal de Contas não tem condições para avaliar todas as licitações que estão tramitando. Bom, mas, enfim, tendo em vista também a lei, o disposto na lei, aí se coloca que o órgão ou entidade responsável ao ser intimado, depois desse prazo dado ao Tribunal de Contas, ele deverá, no prazo de 10 dias úteis, admitida a prorrogação, informar as medidas adotadas para cumprimento da decisão e prestar todas as informações cabíveis e dar início à apuração de responsabilidade funcional interna, se é o caso. O dispositivo, vamos dizer, tem uma certa afinidade com o artigo 113, caput, parágrafo 2º da Lei 8.666, e segue, vamos dizer, orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir do mandado de segurança, no sentido de que os tribunais de contas têm competência para expedição de medidas cautelares para suscitar procedimentos licitatórios, independente da fixação de prazo para o exato cumprimento da lei. O tema, eu acho que talvez tenha sido tratado de maneira apropriada pelo legislador, pois é assegurada pela Constituição, a competência dos tribunais de contas para sustar os atos administrativos, embora não se lhes reconheça, a princípio, competência para sustar os contratos administrativos, certo? 71, parágrafo 1º. E aqui há toda uma discussão também, com divergências doutrinárias, sobre a possibilidade dessa sustação pelo Tribunal de Contas. A verdade é que a sustação do contrato em si, tendo em vista o que consta da Constituição Federal, que diz que o ato de sustação de contrato é adotado diretamente pelo Congresso Nacional
que vai solicitar ao Executivo as medidas cabíveis, e se o Congresso Nacional, o Poder de Executivo, no caso de 90 dias, não efetivar essas medidas, o tribunal decidirá a respeito. A discussão é o que é o tribunal decidirá a respeito. Ele vai poder sustar? Eu entendo que não. Há quem entenda que sim. Mas a verdade é que houve também uma decisão no sentido de que, embora o Supremo Tribunal Federal, no mandado de segurança 23.550, não detém a competência para sustar, ele tem para determinar a autoridade administrativa que promova a sua anulação, e se for o caso da licitação que originou o contrato. Aí, vejam, há quem entenda também que quando o Tribunal de Contas determinar a administração que anule o contrato, então é possível reconhecer, tendo em vista esses poderes, vamos dizer, talvez implícitos, como o professor Luciano Ferraz e Fabrício Mota colocam, que a possibilidade de que o Poder Legislativo atribua contra cautela a decisão do Tribunal de Contas, tornando desnecessário o desfazimento do contrato. Bom, a fixação desse prazo, eu acho que foi positiva. O doutor Edgar, do Tribunal de Contas, entende que a atribuição de 10 dias úteis para a administração é muito, que normalmente eles dão 48 horas, porque a administração já teve tempo para analisar toda a licitação, mas a verdade é que nós sabemos que a situação não é tão simples assim. Só que tem um problema. Foram estabelecidos esses prazos, mas não foram estabelecidas penalidades ou sanções, tendo em vista a não observância desses prazos. Então, realmente, provavelmente, isso vai acabar, talvez, sendo também judicializado, certo? Então, esse é um outro aspecto que também é relevante observar, certo? E o parágrafo 2º do 171 impõe ao órgão responsável, ou seja, eles vão ter que analisar e ter o dever, no prazo de 10 dias, úteis a admitir a prorrogação. Vejam que no caso do Tribunal de Contas, dos 25 dias prorrogável uma vez, tudo bem. Aqui no caso do órgão ou entidade responsável pelo processo, ele fala, o prazo será de 10 dias úteis, admitida a prorrogação, não falou uma única prorrogação. E aqui diz que informar as medidas adotadas, prestar as informações, proceder à apuração de responsabilidade, certo? Bom, nós temos realmente agora essa outra questão. Por outro lado, havia uma norma inscrita no 172, já estou encaminhando para o final, que foi vetada pelo presidente da República, e o veto foi mantido pelo Congresso Nacional, e eu achei realmente oportuno esse veto, que os órgãos de controle deveriam orientar-se pelos enunciados das súmulas do Tribunal de Contas da União relativos à aplicação da lei, de modo para garantir a uniformidade de entendimentos e a propiciar segurança jurídica aos interessados. Se não acompanhar, a decisão deverá apresentar motivos relevantes e ser devidamente justificada. Então, tendo em vista esse veto presidencial, realmente que foi oportuno, porque isso viola o princípio da separação de poderes e também viola o princípio do pacto federativo e até mesmo o princípio da autonomia dos estados, Distrito Federal e municípios. Permanece, todavia, a súmula do TCU 222, segundo o qual as decisões do Tribunal de Contas da União relativas à aplicação de normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente a União legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos poderes, certo? Agora, com o veto a essa disposição legal, então nós podemos perguntar, é questionável que se pretenda dar essa questão a jurisprudência administrativa consolidada pelo TCU, no que tange até mesmo a estas normas gerais, certo? Que é outra questão tormentosa, certo? E também, vejam, um outro aspecto também colocado no artigo 173,
que diz respeito à função de capacitação e formação de escolas de contas, no aprimoramento do cumprimento da legislação e no exercício de controle. Veja, essas escolas de contas têm desempenhado realmente um papel importante na capacitação dos servidores, é importante esse diálogo, certo? Isso tem sido feito não apenas pelo Tribunal de Contas, como tem sido feito também pela magistratura, mas eu entendo que esse dispositivo, já que seria previsto, então seria uma disposição final da lei e não colocada aí no meio dessa parte de controle. Então, vejam, a lei não é um primor de redação, o que realmente é compreensível, tendo em vista a fusão de dezenas e dezenas de propostas e projetos inteiros, vamos dizer, que foram discutidos ao longo destes anos. Então, vejam que são apenas algumas observações que eu queria fazer, vamos dizer, dentro desse tempo que me foi destinado, e permaneço à disposição dos senhores. Muito obrigada. Dinorá, muito obrigada pela sua apresentação, ela de fato trouxe luzes para esse tema. A gente tem falado muito sobre a parte da licitação e talvez pouco sobre a parte das contratações e seu controle, e a sua exposição de fato trouxe ponderações muito importantes para que a gente reflita, até porque essa lei tem sido muito desafiadora, porque ela nos traz a necessidade de, além de interpretá-la corretamente, também estende o nosso dever para a Lei de Proteção de Dados, para a LINDB. Então, ela exige um conhecimento maior. E como juiz, a minha preocupação, né, principalmente no começo de carreira, quando a gente passa pelos municípios menores, foi uma dessas que você trouxe, do excesso de burocratização. Porque, por exemplo, municípios que eu judiquei, como Mirandópolis, Lavínia, são muito pequenos. Os servidores, eles acumulam funções, eles têm outras atribuições e uma certa dificuldade com essa complexidade da matéria, né? E outros, como Francisco Morato, que eu também judiquei, são municípios que têm muito pouca capacidade financeira de fazer frente a todas essas exigências, que são, de fato, salutares pela questão do controle e aquilo tudo que você trouxe da nossa realidade recente, né, porque a senhora é nova e enfrentou uma época em que a licitação não tinha praticamente controle, então ela é, de fato, necessária, mas é bastante desafiador. Então, por isso eu te agradeço, em razão aqui da nossa proposta de fazer um curso mais curto, e também pelo fato da senhora já ter praticamente dado sua opinião e também tocado em todos os pontos importantes, eu não vou fazer as perguntas e vou encaminhar as perguntas por e-mail, pode ser assim? Pode. Tem algumas perguntas aqui. Na verdade, assim, a boa parte delas é a questão da nulidade, que você já disse que entende salutar, que a lei tenha, né, estabelecido. Tem a questão dos programas de integridade, que você esmiuçou praticamente tudo, e essa dificuldade dos municípios, dos órgãos menores de tratar sobre isso. Então, eu fico tranquila de que as questões foram bem esclarecidas. Eu passo a palavra, então, a você para finalização, agradecendo aqui em nome da Escola Paulista e do Cajufa, dos magistrados, por ter disponibilizado do seu tempo aqui conosco. Veja, eu que agradeço essa oportunidade e peço desculpa se extrapolei alguns minutos o tempo que me foi destinado, mas realmente eu quero cumprimentá-los por essa iniciativa. Eu acho que nós precisamos de muito diálogo, porque é o que nós estávamos conversando logo no início. Nós todos estamos no sentido um pouco perdido com essa avalanche normativa que nós estamos enfrentando, e nós estamos realmente em todos os setores, veja, não é só nessa lei de licitação, ela sai, não, então vai ser uma lei geral, que consolida tudo, não, já saiu agora a lei das startups, a lei da publicidade continua, fora a lei das estatais, e fora de concessões, enfim, realmente nós temos, eu acho que esses encontros são muito produtivos, meus parabéns pela iniciativa, e mais uma vez, obrigada pelo convite, eu estou à disposição. Obrigada. Obrigada, seja sempre bem-vinda, professora Dinorá. Um abraço, bom dia. Obrigada, tchau, obrigada. Tchau.